Bom dia, senhores e senhoras, amigos e amigas. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença e não esqueça logo no início deixar seu comentário e também deixar seu like nesse momento que nós estamos aqui na rede social YouTube e também no Facebook. Lembrando aos senhores e às senhoras que hoje, quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021, outubro já foi, estamos nós aqui lembrando aqui que está chegando o fim da CPI da Covid-19 e na segunda-feira tivemos aí o depoimento das vítimas, dos parentes das vítimas da Covid e as pessoas contando com forma muito emocionada a dor que é a perda de um parente para a Covid-19. Graças a Deus, a minha família está toda bem. Nós passamos pela Covid. O único que passou pela Covid na família foi eu. E graças a Deus estou aqui para poder contar para vocês que não é legal. Mas eu tenho amigos que perderam pais, filhos. Eu tenho conhecidos na paróquia, na diocese de Nova Iguaçu, que perderam alguns entes queridos. E a minha solidariedade total com as mais de 603 mil vítimas da Covid-19. Ainda recordando que tem um dos filhos do Jair Mentira Bolsonaro, o presidente embusteiro do Brasil, que está viajando, está lá na Arábia, viajando, tirando onda de sheik. Olha que coisa ridícula. Enquanto nós passamos aqui a fila do desemprego, no meu caso, passamos aí com brasileiros embaixo da ponte, com brasileiros passando necessidade, o filho do presidente diz que não pode ir com a comitiva pequena, porque isso é falta de prestígio político. Senhores, é muito fácil encher um carro de pessoas e dizer, olha, eu sou amado por todos. A gente, quando observa bem que ele faz essa viagem com a esposa e a esposa se posiciona uma psicóloga formada, é algo que nos deixa muito preocupados. Muitos preocupados com o quê? Com a forma em que se interpreta a vida no Brasil. O evangelho de hoje, que a gente vai ler, o evangelho de Lucas, capítulo 12, 39 a 48, logo no primeiro momento, Jesus fala sobre o ladrão que chega e nós não sabemos nem a hora e nem o momento. Ele faz a comparação que o Jesus quando voltar, é como um ladrão. É como um ladrão que virá para poder tomar alguma coisa. E aí eu fico lembrando daqueles que falam que precisa de uma arma para se defender. Bom, se a arma fosse garantia de não ser roubado, o próprio presidente da República, quando deputado, foi roubado 2 vezes e 2 vezes ele perdeu a arma para ladrões. E olha que ele é militar, diz ser treinado. Nem todo militar é bem treinado para reagir, para justa reação. Também hoje nós olhamos a parábola do bom administrador. Ou seja, o administrador, ele fala diretamente, o administrador fiel, ele fala diretamente para aqueles que lideram as comunidades. Ele diz que colocou alguém na frente da comunidade, alguém para poder zerar. Infelizmente, muitos líderes religiosos, aí eu falo e não tenho medo de falar, encaram o ministério como se fosse uma profissão. Encaram o ministério como se fosse uma empresa. Quando, na verdade, para você que é padre, pastor, diácono, catequista, ministro leigo, bispo, você que tem um cargo na comunidade, o Papa já falou isso não é profissão, isso é vocação, isso é doação de vida. A parábola nos alerta para o perigo de vivermos essa vida assim, não, Jesus não volta agora, então eu vou viver minha vida como eu quero. E aí o Evangelho fala claramente daqueles que vivem a bater, a espancar aqueles que estão abaixo dele. Essa visão que nós lemos no domingo, no Evangelho de Marcos, daqueles pedidos dos filhos de Zebedeu, para que um ficasse à direita, outro à esquerda. A parábola está direcionada a nós que estamos hoje nesse século, quando nós, como cristãos, nos comportamos como verdadeiros empresários. Ela se dirige diretamente àqueles que usam a fé para justificar suas desgraças de vícios. Interessante é que a gente olha claramente no domingo a CNBB, o Conselho Nacional do Laicato também, o CNLB, também as religiosas, as superiores religiosas, os jesuítas, os carismáticos, todos aqueles que militam na fé, que estão aí vivendo a fé,
fizeram a carta de repúdio à fala do deputado lá no Sei das Contas, que eu também não vou dar moral para ele, e falando, né, da importância de testemunhar essa comunhão com o Papa Francisco. Esse deputado que xingou o Papa, xingou Dom Orlando, chamou a CNBB de câncer, que disse que os padres são isso, são aquilo, é um deputado que usou a tribuna da LESP de São Paulo, né, a LESP em São Paulo, para poder atacar a fé da igreja. Ele não atacou o Papa, ele atacou a Igreja Católica. Ele não atacou o Dom Orlando Brandes, ele atacou a diocese de Aparecida. Ele não atacou a CNBB, ele atacou todas as dioceses e os bispos do Brasil. A gente, quando fez a carta, eu fui um que junto com a presidência do CNBB assino junto, acredito nisso. Eu como leigo assumo essa carta do CNBB como uma verdade e coloco claramente que não dá para nós, como cristãos, aceitarmos a afronta desse tipo de um deputado que depois, um outro site aí que se diz católico, colocou que ele pediu desculpa. Tudo bem, ele pediu desculpa, mas e aí? Só pedir desculpa, pronto? É igual o Sérgio Moro lá com a caixa 2 do Onyx Lorenzoni, disse, não, ele pediu desculpa, tá tudo certo. Pediu desculpa, tá bom. Senhores, a gente quando olha para essa fala aqui do Evangelho de hoje, nós lemos na segunda-feira Lucas 10, 1, 9, quando era dia de São Lucas, e nós celebramos Lucas falando da missão dos enviados, do que vem abençoar. E ontem nós falamos sobre a importância de estarmos alerta para a volta de Jesus, Lucas capítulo 12, 35 ao 38, e hoje lendo Lucas capítulo 12, versículo 39 a 48, a gente quando olha para essa fala de hoje, Jesus deixa bem claro que nós não podemos relativizar a volta de Jesus. Mas também não podemos usar a fé da igreja para cometer as injustiças, como por exemplo, a gente quando escuta que a vida da gente, escuta muito a frase que diz que Marx, quando ele usa a palavra, né, Karl Marx, a religião é ópio do povo, e essa fala de Marx até hoje reverbera na cabeça de muitos cristãos da Igreja Católica sobretudo, é uma fala que ataca, mas a religião também pode, a religião é sim um ópio do povo, quando ela te aliena e te tira da realidade. Quando você que é padre, você que é bispo, você que é catequista, você que é leigo, você que é diácono, acha que você, por ter essa função, você que é ministro da palavra, você tem mais santidade e tem mais graça do que aquele que é batizado somente. O evangelho de hoje diz do mau administrador, daquele administrador que espanca, que afasta, que exclui, que mata, que ofende, que humilha aqueles que estão na comunidade. Viver como cristão não é ser melhor do que o outro. Outro dia eu falava no curso Multiplicadores do Conselho Nacional do Laicato sobre espiritualidade. A espiritualidade é um dom que nós recebemos. A espiritualidade, o dom da fé, o dom do amor, o dom do respeito àqueles que pensam diferente. A vivência dos valores cristãos, elas não podem ser algo que nos legitima para fazermos coisas erradas. A vivência dos valores cristãos, ela deve nos ajudar a viver plenamente a boa nova de Jesus. E é interessante que quando Pedro questiona Jesus, quando Pedro coloca lá o problema, Pedro novamente entra, a fala de Pedro é uma fala assim, muito interessante, porque ele coloca bem, perguntando como é que é isso, explica pra gente. Muitas das vezes, nós entendemos o que Deus quer nos dizer e nós fingimos que não entendemos. Damos aquele tal de João sem braço, damos aquele que não entende nada, né? E aí Jesus, ele traz para Pedro essa novidade. Jesus deixa bem claro que se você ocupa um cargo de liderança na comunidade, se você está numa posição de liderar a comunidade e você não vive essa liderança dentro do respeito, do amor e do carinho, da proposta do evangelho, você se prepara que o inferno é certo. Isso não foi eu que falei, não. Quem falou foi Papa Francisco. Quem falou isso foi a própria igreja, quando fala do contra-testemunho do cristão. Isso para nós leigos, imagina para quem está no grau da ordem. Em vez de Jesus responder a Pedro com outra pergunta, Pedro quando pergunta, quem será, pois, o administrador fiel e prudente? Ou seja, Jesus ele provoca.
Jesus coloca essa pergunta para nos perguntar: será que eu estou sendo um cristão administrador da graça que Deus me confia diariamente? Ou será que eu sou apenas um verniz daquilo que tem que ser? Jesus, ele não quer hora nenhuma dizer que nós estaremos fora do reino de Deus por simplesmente querermos ficar fora do reino de Deus. Mas Jesus traz para nós hoje uma verdade. Será que nós somos provocadores de afastamento da vida da igreja, ou nós somos pessoas que agregamos mais pessoas na comunidade? Jesus sempre nos provoca a uma resposta. Ele conta a parábola no sentido de fazer com que os discípulos entendam aquele assunto de domingo, quando os filhos de Zebedeu, João e Tiago, pedem para sentar à direita, outro à esquerda. Que termina o evangelho, Jesus dizendo para os apóstolos, né? Olha, vocês não são igual ao mundo aí fora. Jesus, ele fala sobre a importância de não sermos violentos. A gente, quando fala lá de Mateus capítulo 5, 16 a 30, quando nós 16 a 30, 13 a 16, nós, quando lemos esse evangelho, o evangelho do sal e luz, nós devemos ser luz na vida do irmão, mas sem ser luz que cega, sem ser uma luz que brilha mais do que a luz de Deus. Alguns querem tomar até o lugar de Deus, diz Dom Luciano Bergamin. Também nós não podemos ser salgados, devemos ser sal para dar sabor, sem sermos salgados. O sal, muito sal, faz mal à pressão. Interessante é que Jesus, ele coloca os servos infiéis, os seus deveres, e um deles é ser violento e preocupados em castigar, preocupados em botar a lei a pleno vigor. Aqui ele faz uma alusão ao modelo farisaico da igreja. Está na Bíblia? Está no catecismo? Está no direito canônico? E não está. Jesus, ele traz para nós que essa severidade que você tem às vezes na sua prática de fé também será aplicada na sua prática de vida cotidiana. O Senhor que nos chama à vida, o Senhor que nos chama à generosidade de anunciar a boa nova, o Senhor que nos convida para sermos verdadeiramente cristãos, não cristãos mais ou menos, mas cristãos 100%. Um cristianismo que não está encarregado em punir, em julgar, em condenar. Um cristianismo que nos impele para fazermos do reino de Deus uma verdade. Há uma enorme ânsia de alguns que estão no ministério, sobretudo aqueles que estão na liderança das comunidades, de invocar para si privilégios, invocar para si modelos de administração do mundo. E esse modelo nos impele para errarmos às vezes. Corremos o risco, e o risco muito grande, de estarmos fora do caminho de Jesus. Jesus nos promete alegria, e já nos dá muito alegria neste mundo em tê-lo encontrado. Jesus nos mostra seu amor, mas esse amor é exigente, que nós amemos uns aos outros, que nós amemos a comunidade como um todo. Não podemos nos descuidar da nossa vigilância, aquilo que a gente já escutou, oração, mas uma oração que te leva à ação, uma oração que te leva à plenitude de comunhão com Deus e com o próximo. Talvez Pedro pensasse assim: não, quando eu for lá o líder do colégio, eu vou puxar minha cadeira e sentar e dizer: agora eu sou rei. Depois de ouvir a parábola sobre a realidade da vigilância, Senhor, por que nos conta essa parábola? Às vezes Deus fala conosco, Deus fala com a gente, aquilo que eu ouvi de uma amiga chamada Quininha não me processa por causa disso, estou citando seu nome, a Quininha dizendo sobre Deus tem um jeito de falar com ela, que só ela sabe como ele fala, e Deus fala com todos nós. Não podemos estar tranquilos num Brasil onde temos 15 milhões de desempregados. Não podemos ficar tranquilos no Brasil onde tem fila do osso. Não podemos ficar tranquilos num país onde nós temos pessoas que estão passando necessidade, sem atendimento básico na saúde. Alguém vai me dizer: você falou desempregado, que está desempregado. Não, senhores. Se vocês olharem os meus vídeos de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, tem 5 anos que eu faço gravações, tanto no WhatsApp como no YouTube e também no Facebook. A gente sempre falou sobre a comunhão com aqueles que estão sem emprego. O egoísmo que infiltra em nossos pensamentos às vezes, em dizer: está falando que está defendendo causa própria. Não estou defendendo causa própria. E eu sempre falo aqui, e eu repito para vocês,
e repito com muita tristeza, que vocês, quando tiver que fazer a caridade, faça a caridade inteira. Eu também penso dessa forma. E o Evangelho de hoje nos orienta para estarmos vigilantes, para nós não acharmos que somos os donos uns dos outros, libertar-nos do nosso pecado do egoísmo e nos colocarmos a serviço de Deus, libertar-nos da nossa ânsia de querermos sermos mais do que os outros, essa ânsia de às vezes dizer, não, porque eu não tenho necessidade nenhuma. E aquela frase que eu ouvi de um pai para uma filha dizendo, olha, eu não preciso de você para nada. Quando ele ficou velho, quem cuidou dele? Sabe, essa realidade de esperar Jesus, essa teoria que nós temos de achar que Deus não voltará mais, que alguns falam que ele jamais voltará. Inclusive, eu lembro quando criança tinha uma senhora dizia, Jesus vai voltar nada. Se ele veio aqui, já meteram o cacete nele, botaram na cruz, ele vai voltar para quê? Eu falei, mas agora ele volta como dono, como senhor da história. Aí ele volta, aí é diferente. Mas ao contrário do que muitos pensam, ele não vai vir com a espada na mão para matar, como os romanos fizeram. Ele não vai vir com a espada na mão, como os judeus acreditavam que viria como um príncipe poderoso. Ele está aí no meio de nós. Aquilo que a gente escutou do senador Matarazzo, quando ele diz que Deus está no meio de nós. O nosso amado Senhor e Mestre está conosco. Ele se revela no pequeno, ele se revela no menor, ele se revela naqueles que estão excluídos da sociedade. Ele se revela na prostituta ainda hoje, ele se revela no homossexual, ele se revela na criança abandonada, ele se revela no bandido na cadeia. E isso que nós não queremos às vezes reconhecer. O nosso amado Senhor, Mestre, o Deus da história, o Deus que nos fez cristãos pelo batismo, que nos confiou, que nos adotou, que nos salvou pela vida dele na cruz, pela sua morte e ressurreição, é um Deus que está o tempo todo nos pedindo para sermos para o outro aquilo que ele foi para conosco. Queremos fazer nossa união com Cristo no seu amor, no amor de pai, aquilo que Carlo Henrique Medici dizia. Mas é um pai diferente, é um pai que tem amor de mãe, pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças, pelos excluídos. Jesus é o centro da nossa vida. Por isso ele fala que voltará. E ele também diz que fica conosco. Lá em Mateus 28, versículo 16 a 20, lá no final ele fala assim, olha, eis que estou convosco. E ele fala que nós devemos estar com ele. A gente, quando olha essa parábola de hoje, Lucas 12, 39 a 48, a gente olha ela com muita tristeza, porque talvez nós estejamos hoje em nossas práticas de fé sendo relativistas. Ah não, calma aí, isso eu posso, aqui eu não posso. Eu ouvi de um padre bolsonarista, ele é bolsonarista, dizendo que para Deus não tem meio termo. É verdade, não tem meio termo para Deus. Aquela famosa frase de Apocalipse, quando Jesus, quando fala que você não é morno, por ser morno, eu vou te vomitar. Se que dera fosse frio ou quente, ou você está com Deus ou está contra Deus. A famosa frase de Jesus também, que ele fala, quem está conosco não está contra nós. Se nós não olharmos bem claramente, como muitos de nós cristãos somos contra-testemunho na sociedade. Observemos bem, temos uma bancada católica no Congresso Nacional, uma bancada católica, e eu falo dos católicos, também tem uma bancada evangélica. Observem bem quem são os mais corruptos. Observem bem quem são aqueles que ocupam os cargos e fazem as maiores sujeiras. Nós não estamos julgando ninguém. Nós apenas apresentamos os fatos. E aí você que vai decidir. Mas também sabemos que Jesus, quando morre por nós, ele morre por amor. Então, para não sermos pessoas frias, pessoas sem sentido, é preciso amarmos. E amar de verdade. Não amar apenas por amar. Não amar apenas dizendo assim, não, vou amar só porque simplesmente Jesus mandou. Não, essa chama, aquilo que o Papa Francisco fala, que tem que nos mover. Não essa vontade louca, e aí a música louca, 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 vontade louca de aparecer na comunidade. Tem uma frase de Facebook paga nós depois, uma frase de Facebook que fala, Deus pede para ser luz no mundo, mas não ser estrela na igreja. Muitas das vezes nós somos estrelas na igreja, estrela na comunidade de fé, e não somos nada no mundo.
O Evangelho de hoje, ele nos orienta a sermos prontamente agentes de transformação. Agentes que estão vigiando, que estão prontos para poder anunciar o reino de Deus. Mas não anunciar apenas com palavras, que isso é muito fácil. Eu vim aqui no YouTube pregar, é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é conviver e, com meu gesto e minha atitude, levar o reino de Deus para meus irmãos e minhas irmãs que estão nas diversas realidades do mundo. Primeiro, eu agradeço a você que está comigo. Ontem tivemos uma entrevista de emprego. Que Deus abençoe, se for vontade dele. A gente não vou comentar sobre o horário, sobre salário, isso não é ético. Mas tivemos ontem mais uma entrevista, né? E a gente deixou lá a nossa ficha. Mais uma vez deixei minha ficha lá para poder tentar alguma coisa. E aí, como eu disse lá pro meu entrevistador, eu falei, olha, ele falou assim, mas você tem nível superior. Eu falei, isso não é nada, irmão. O importante é trabalhar. E honestamente, que se for para roubar, eu não sei fazê-lo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado, senhores e as senhoras. Algumas pessoas estão aí contemplando ainda que eu estou desempregado. Já são 8 meses, a verdade é essa. E, infelizmente é aquilo, né? É a sociedade que diz tanto que devemos ser solidários, que devemos ser fraternos, que devemos ser isso, ser aquilo. Quando chega na hora de o selo, é esse servo aí que costuma espancar e bater. Aquele servo que costuma maltratar os seus irmãos. Deus nos abençoe e nos ajude. Que esse administrador infiel não seja nosso chefe. Que não sejamos também esse administrador infiel. Para que Deus nos ajude e nos liberte de todo o mal. E agradecendo novamente, eu sempre agradeço a você médico, você enfermeiro, você agente de saúde que está aí combatendo a Covid. Estamos com a Covid sob controle, entre aspas, ainda tem muita gente morrendo. Enquanto estiver morrendo uma pessoa de Covid da forma que está morrendo, nós não podemos descansar. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pelo carinho, pela amizade. Reze por mim, eu rezo por vocês. Não deixe de comentar esse vídeo, não deixe de colocar seu like. Nos ajude a produzir. Lembrando a todos e a todas, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos caminhar juntos. Nós somos a igreja. Não importa se é católica, se é evangélica, mas nós somos responsáveis na construção de um mundo melhor. Obrigado a você. Eu sou Daniel Nonato.